Gente, gratidão é o sentimento que geralmente se constrói em famílias saudáveis. Geralmente porque nem sempre é assim. São vários e vários fatores que podem acabar com a relação entre pessoas tão próximas. Drogas, violência, ganância, pais, filhos, tios, sobrinhos, podem se transformar em vítimas e assassinos. No segundo episódio da série especial Crimes em Família, você vai acompanhar 2 casos que impressionaram pela frieza e pela violência. Os motivos quase sempre são banais. A crueldade, essa sim, essa não deixa de chocar nunca. Sérgio morava com os pais até 15 de maio desse ano. Dia em que ele decidiu cometer algo brutal. O filho matou o pai no domingo, Dia das Mães. Enterrou o corpo e jogou o cal para disfarçar o cheiro. A mãe estava viajando, passeando na casa de uma irmã. Depois de matar e enterrar o pai no terreno de casa, Sérgio esperou a mãe chegar de viagem para matá-la também. E 3 meses depois, quem passa por aqui sequer imagina que nessa casa de esquina aconteceu uma história tão trágica. Essa casa agora tem uma outra moradora. Ela prefere não comentar sobre o assunto e disse que prefere também nem conhecer os detalhes dessa história macabra. Detalhes esses de uma violência potencializada pela utilização de drogas. Sérgio, ou Bill, de 40 anos, era um usuário. E isso pode explicar, em parte, o tamanho da violência praticada contra os pais dele. No bairro ainda permanece o silêncio sobre o que aconteceu. Mas silêncio não significa esquecimento. O cara era um trabalhador, ela tinha inclusive, acho que na garagem ela usava ali como um brechó, né, que ela vendia algumas roupas. Esse filho que matou os pais idosos, ele já está num nível de abuso de substância entorpecente que ele já está praticamente sem controle sobre os atos e fora do seu juízo, né, de tanto que abusou da substância entorpecente. Então você vê ali pais, às vezes, que são bons pais, que não utilizam drogas, mas que tentam frear o consumo de drogas desse filho, e esse filho, ele responde com revolta, com agressividade, às vezes a vontade de usar droga e de ter dinheiro para usar essa droga, e os pais acabam sendo um empecilho porque não dão dinheiro, porque não deixam os filhos pegar os bens de casa, então eles acabam até matando esses pais para conseguir dar livre acesso a esse vício ali que eles estão comprometidos. Sérgio segue preso enquanto aguarda julgamento. Eles brigavam, né? Daí tinha vez que o filho dele ia revidir, né? Ia atrás, aí batia na porta atrás do pai dele com faca. Os vizinhos sabiam que hora ou outra o pior aconteceria. Pai e filho moravam juntos, mas não se suportavam. Em fevereiro desse ano, uma morte aconteceu nesta casa em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Mais uma vez o vício. Nesse caso, por parte do pai. O que os filhos do Telmo não negam é que ele de fato tinha um problema sério com a bebida. E isso tudo teria começado quando ele perdeu o primeiro filho, o mais velho de todos eles, numa situação. Ele se sentiu culpado por ter perdido o filho, não ter conseguido ajudá-lo de alguma forma. Foi aí que a vida do Telmo começou a mudar muito. Ele não conseguia parar muito nos empregos, justamente por conta da bebida, e isso acabou se acumulando. Ele estava cada vez mais debilitado. Telmo foi assassinado dentro de casa. E pelo próprio filho. Ele estava deitado na cama, foi covardemente assassinado pelo Bruno, não foi legítima defesa jamais. 11 facadas não caracteriza legítima defesa. Bruno, o filho, responde o processo em liberdade. Ele alega ter agido em legítima defesa e diz que o pai era agressivo. Semanas depois do ocorrido, o advogado dele apresentou processos que o Telmo responde na justiça. Entre eles, tentativa de homicídio. Fevereiro deste ano, Antônio, o tio,
tira a vida do sobrinho Walter na região metropolitana de Curitiba. Uma bomba de água que fica atrás do terreno teria estragado. Walter, então, foi arrumar para que tivesse o abastecimento de água restabelecido na casa dele. Só que ao chegar e começar a arrumar a bomba, um homem apareceu de surpresa e o matou. 6 meses depois, pegamos a estrada em direção ao sítio onde tudo aconteceu. A chácara do Walter Eletricista é pra frente aqui? Walter? É, que aconteceu do tio matar o sobrinho. Ah, tá, mas daí aqui pra trás daí. Walter Eletricista. Era assim que Walter era conhecido na região. Na chácara, somos recebidos pela Alexandra, esposa, e pela filha, Júlia. Elas nos levam ao lugar onde Walter mais gostava de ficar na casa. Tudo aqui lembra ele. De reunir com a família, com os amigos, fazer uma carninha no domingo, estar com os filhos, com as 2 netas. Então era a paixão dele. Júlia é a filha mais nova e é a única menina. Às vezes ele dava aquele puxão de orelha básico, mas sempre era para o nosso bem. E a gente sempre vai lembrar dele como nosso herói. Walter foi o primeiro e único namorado de Alexandra. Eles estavam juntos há 29 anos. Eu procuro amenizar a dor, tipo, faz um almoço com a família, mas não é a mesma coisa, sempre vai faltar alguém, ele. Para Júlia, o refúgio são as memórias, como o aniversário de 15 anos em que estava ao lado do pai. Consegui passar o dia mais esperado, que é o aniversário de 15 anos, ao lado dele. O que ele te falou? Você lembra alguma coisa assim que ele falou no dia? Meu toquinho tá crescendo. Walter, a esposa e os filhos moravam por cerca de 20 anos nessa propriedade rural que fica aqui em Tijucas do Sul. Mas há cerca de 2 anos, um tio veio margear com eles, veio morar do ladinho. Desde então, as coisas mudaram. Esse tio estava de olho no terreno do Walter. E justamente esse fato começou a dar muitas complicações, brigas, até chegar no ponto maior e mais trágico, que foi a morte do Walter. Dias após o assassinato, o tio que matou o sobrinho deu a versão dele sobre o crime. Eu dei um tiro para dar um alerta para ele ver que eu estava armado. Só que ele veio do mesmo jeito, daí eu fui obrigado, daí eu descarreguei o revólver. Da justiça de Deus ninguém escapa. Isso eu tenho fé. Que são 6 meses para nós. Mas para Deus não tem dia, não tem hora. Eles podem pagar o que fizeram. E como a polícia trabalha nas investigações de crimes entre familiares? Quais são as dificuldades? De modo geral, esses crimes, eles são mais difíceis de serem investigados, né? Porque a própria família, de um modo geral, procura acobertar os fatos, procura proteger o outro ente, procura dificultar as investigações, ocultando provas, escondendo, às vezes, celulares, apagando câmeras de monitoramento. É amanhã, só aqui, no Balanço Geral.